Sabino, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Oi, boa tarde, tudo bem? Estamos ótimas, e você? Tudo bem. Eu vi ontem uma parte da entrevista de vocês com o Paulo Figueiredo. Depois ele foi falar mal de vocês aí lá nas redes, viu? Só para Estamos de olho. Eu queria, dizer. queria mandar um abraço para os fãs do Paulo Figueiredo que estão muito incomodados com a minha existência. Não, Entrem mas na olha, fila, entrem na fila, viu, gente? Porque olha, tem muita gente é, nessa fila. não, o que eu acho só meu comentário aqui, só para deixar registrado, é que tudo bem, os espectadores podem criticar, pô, mas o entrevistado vai lá e coloca isso nas redes, né? Não é muito elegante, é. Mas enfim. Não é que vivamos numa época muito elegante, né? Eu ia dizer, Até Sabino, porque, até porque ninguém aqui, né, eu pelo menos não vi vocês, né, na parte que eu vi, e duvido muito que vocês fossem fazer isso, né, fizessem isso. Ninguém aqui ofende, né, o não. entrevistado, né? Então, é estranho. A Sa- gente não teve nem vontade de espancar, né, os entrevistados. De Incrivelmente. jeito civilizado. Mas olha, Mário, eu fico Ah, muito feliz quando as pessoas reagem dessa forma, aquelas que não querem ouvir. Então a gente vê que a gente acertou e a gente fica um pouco confuso, né? Porque um dia a gente é de esquerda, no outro dia a gente é de direita, né? E a gente nunca é do centro. E isso mostra que a gente está fazendo o nosso papel Será que o dia vão falar que somos do Centrão? de forma. Acho que não, né? Porque virou um pouco isso, né? Se a gente discorda de alguém é porque a gente está de um outro lado. Mas faz parte do jogo. não É, é, não é que, mano, né, não é que não se admita discordância. O que eu acho estranho apenas é que o entrevistado coloque nas redes comentários não muito elegantes, não nada elegantes, em relação a quem o entrevistou, sendo que não houve nenhum tipo de conflito fora da norma, né, fora dos limites na entrevista. Então, Eu ia sei dizer que lá. a elegância ela é para pouco, Sabino. É, costumava ser, esses poucos eram mais antes, né? Então cada Eram vez mais. menos, essas né? eu nem vi, Enfim, viu, Mário? Mas assim, se reclamou é porque a gente estava certo. Porque se tivesse é, elogiado muito, a gente tinha errado alguma coisa. é, Você tá sabe, a gente sempre certo. comenta, às vezes você faz matéria contra políticos, mostrando fatos de políticos do Centrão, eles te ligam para agradecer a matéria e você fica um pouco confusa com relação ao que você escreveu. Então é um pouco do jogo da Não, política. mas você sabe que o político, o bom político, ou pelo menos o político mais hábil, é aquele que não se deixa levar pelas emoções, né? E Exato. que É, entra em contato com quem o criticou, contra quem o denunciou, para tentar se explicar, tentar ver se é possível fazer alguma coisa, né? Dele dar a parte dele ali, enfim, da sua versão. No geral, com político que conversa direito, né, quando você tem que dar outra pancada, você dá a pancada, não deixa de dar a pancada, né, mas você lembra que o sujeito é um sujeito razoável, né, exatamente. não entra em conflitos com os fatos, digamos assim. Exato. Agora, razoabilidade, eu não sei se é o que a gente vai encontrar nessa CPMI do INSS, viu, Sabino? Já começou com discussão, mas lembrando que já havia começado com outro tipo de discussão, uma reunião secreta aí da direita que acabou mudando, modificando a presidência e a relatoria da CPMI do INSS. Hoje já está acontecendo a primeira sessão, né? Ela já havia sido instalada, agora acontece a primeira sessão. E hoje, inclusive, o ministro Volney Queiroz, que é o ministro da Previdência, disse que a direita está armada com muitos argumentos e que hoje, inclusive, a direita estava, a esquerda, perdão, a esquerda estava armada, a base do governo está armada com muitos argumentos e que, inclusive, hoje a base do governo estaria em peso nessa CPMI para usar os seus argumentos contra a oposição, contra Bolsonaro. Então temos aí o início de uma CPMI, mais um início de uma CPMI para a gente repercutir. Como de hábito vai ser um circo, né? Sim, O circo é sempre desgastante, né? Para quem é
para quem está ali no picadeiro, né, junto com os palhaços, malabaristas e tudo mais. Mas você tem, além da CPI, do circo da CPI, você tem a investigação que agora estará, as investigações, né, que estarão agora sob a relatoria, sob o comando, digamos assim, no STF, do ministro André Mendonça, A né? bolinha caiu em outro ministro. Pois é, então, aí é curioso, né, que tenha saído do Dias Toffoli, né, um petista em busca de perdão, né, e agora esteja É um bom nome de com André, documentário, hein? e, a- e agora está com agora está com André E ele Mendonça, está né, se esforçando, né? Desculpa, Mário, o você levantou a bola, bolsonarista você levantou a bola não, e ele está se esforçando, né? O Toffoli tá, para conseguir esse perdão, mas está tá, difícil. tá se esforçando, Mas né? o Eu não sei se coração haverá o do perdão, Lula, né? não sei, acho que o coração do Lula tá fechado para Tá, balança. Magoado. tá imune, Tá. E aí você tem o André Mendonça, né, alinhado ao bolsonarismo, né, que é um sujeito, como eu escrevi, terrivelmente conveniente neste momento, né, Sim. porque ele é conveniente para os bolsonaristas, né, porque ele vai ter a grande chance de mostrar ao que veio, né, a quem o criou, a quem o fez ministro do STF, né, e ele também é conveniente para o STF, porque, na minha visão, o STF, que já deu muito no cravo, no cravo bolsonarista, né? Agora precisa dar na ferradura petista, né? É importante politicamente para o STF que essa investigação dê resultados e que esses resultados sejam resultados prejudiciais ao petismo, né? Porque aí o STF vai poder se dizer imparcial, né? Ele que é tão acusado hoje de parcialidade em favor dos petistas. Então, é de uma conveniência muito interessante, né? Essa do André Mendonça, porque ele é conveniente ao bolsonarismo, né? Se as investigações mostrarem de fato que as fraudes decuplicaram com ah, alguma bênção ou negligência da parte do governo do PT, né? E também conveniente para o STF, que terá, como eu disse, a chance de se mostrar imparcial, né? Depois de condenar o Bolsonaro, todos esses inquéritos e processos do Alexandre de Moraes, enfim, é muito curioso, né, que o sorteio tenha dado esse resultado aí, que seja o André Mendonça, né? A mão divina parece ter atuado bastante em favor disso, né? Mordendo o pescoço dos ministros, né, Mário? Rapidamente se deu ali É, uma equilibrada no é, jogo do Supremo Tribunal Federal, é, né? exato. Então, essa leitura. Agora, CPMI, CPI, enfim, é aquilo, né? Às vezes o circo escapa do controle dos malabaristas, né? E os palhaços saem do picadeiro e coisas sérias vêm à tona, né? Também não é que eu estou subestimando a CPMI, mas eu acho que o chumbo grosso vem do STF, né? Porque as investigações são mais consistentes, mais profissionais, e você vai ter aí um ministro que é disposto, eu imagino, né, a mostrar serviço, né? Então, agora é aquilo, né, pessoal? A gente tem sempre um escândalo, né? Uma CPI, qualquer governo, né? Todos os governos é, é quase uma é quase uma obrigatoriedade, né? Você ter escândalo É que um dê critério. CPI, que dê é o que é. E aí é óbvio que está tudo apontando, obviamente o norte disso tudo é a eleição no ano que vem. A gente está há pouco mais de um ano da eleição presidencial e não só presidencial, né? Então os atores já estão se posicionando, né? Os coadjuvantes, inclusive, né? Em relação a essa eleição, né? Que pode mudar tudo para que tudo continue como está, lembrando sempre do romance do Tomás de Lampedusa, né, Il Gattopardo. Enfim, essa aí esse aí é o Buziris.
Tem um colega que a dissertação do mestrado dele foi sobre as CPIs, e ele fala justamente isso que você colocou, Mário, assim, que desde a redemocratização todos os governos enfrentaram uma CPI que teve ali, de alguma forma, um protagonismo ali nos governos. Eu não estou com a lista aqui, mas prometo trazer num próximo Não, mas programa. é Mas é bem isso verdade, que você é colocou, verdade. todos os governos. E o Lula vai pegar uma CPI bem no final, né, do seu mandato. Então, é uma CPI que, claro, pode não dar em nada, mas pode dar em tudo, porque ela está controlada. O presidente é bolsonarista, o relator é bolsonarista, eles são, inclusive, eles são armamentistas, são até o pescoço ali, né, desse grupo. E agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai conduzir as investigações, também é um ministro bolsonarista. Então eles conseguiram mapear aí todo essa cadeia de comando das investigações de um desvio de recursos que pode atingir fortemente o governo. Tem até gente no governo, viu, Mário, que está desesperado, quer tirar o INSS do nome, não quer que seja CPI do INSS, quer que seja CPI do roubo do aposentado, CPI de qualquer coisa, mas que não coloque o INSS, porque há uma preocupação, né, de perda de credibilidade do INSS com essas investigações, mas o INSS, ele está também até o pescoço envolvido nisso, porque foi quem autorizou, né, quem credenciou esses sindicatos de fachada, e alguns não são de fachada, mas também estão envolvidos nesse esquema, como a gente já tem falado aqui no Metrópolis, que é o Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula. Ele era vice-presidente do sindicato, então não dá para dizer, né, que ele Eu não era sabia, né? alguém coadjuvante ali no sindicato. E você tem também a CONTAG, né, que são sindicatos que eles estão querendo preservar das investigações, mas que a CPI não vai preservar, e pelo visto agora o ministro Supremo também, o André Mendonça, vai pedir para dar uma olhadinha ali do que eles andaram aprontando aí nos últimos tempos. A gente divulgou uma matéria hoje na minha coluna, do meu colega André Chalders, vou fazer aqui a propaganda, que mostra, né, mais uma vez, como que o Sindinap, que é esse sindicato do irmão do Lula, se apropriou, né, os dirigentes do sindicato se apropriaram desse dinheiro do roubo dos aposentados. Então, a diretora financeira do sindicato, que era alguém que participou do governo de transição, e quem está no governo de transição, né, Mário, Neila, não é alguém que estava passando na rua, né, é alguém que escolhido ali por pessoas escolhidas a dedo pelo presidente da República para coordenarem ali o início de um governo. Então, ela estava ali, depois ela era uma figura importante, uma referência nessa área, dessa questão dos aposentados, e de repente ela estava ali com a empresa do marido ganhando uma parte do dinheiro desse desconto dos aposentados, e agora a gente está descobrindo um ganho patrimonial muito grande a fruto desses recursos, né, que estavam sendo embolsados ali pelo sindicato. Então tem muita coisa ali que, se mexer, se chacoalhar essa árvore aí, pode cair desse circo aí que você está falando, muita coisa, né? Até mágico, né? Para tentar sumir com isso tudo, né? Esses sindicatos todos, né, estão na órbita petista, né, a gente tem que lembrar que o PT tem no sindicalismo uma das suas bases, né, e que foi muito afetado pela reforma trabalhista que tirou o imposto sindical, né, aquela contribuição sindical obrigatória, que agora voltou, mas voltou de outro jeito, enfim, eles perderam muito dinheiro, né, e obviamente foram buscar recursos, né, em outras freguesias, né. Agora, é importante que a gente tenha sempre em mente que o que menos importa aqui são as vítimas, né, os aposentados e os pensionistas, né, tá todo mundo pensando só no benefício político que pode extrair dessa investigação, seja na CPMI, seja no STF, ou dos malefícios que essas investigações possam trazer, né? Esse é o grande, essa é a grande preocupação, tanto da oposição como da situação. O PT já começa a se mover para que o irmão do Lula, o Frei Chico, não seja convocado depois, né? Inclusive porque é aquilo, né? A gente sabe que quem é
convocado a depor, só de sentar ali na frente daquela gente, você já é culpado de antemão, né? É difícil você escapar da má percepção se você é convocado a depor, né? E da sessão E esculacho aí, também, né? Que tem ali, e, né, mãe? e da sessão, não, é sempre um esculacho, né? Mas você senta ali, você já é culpado. Aí vem o esculacho, você é ainda mais culpado, né? E pode haver mesmo, né? Pode haver mesmo culpa real, né? Então, o PT, obviamente, está muito preocupado com isso, né? Principalmente em relação ao irmão do presidente da República. Assim, eu não admito, como cidadão, que nenhuma dessas investigações, seja a que venha pelo Legislativo, seja a que venha pelo Judiciário, não prenda pelo menos meia dúzia desses vagabundos, né? E que, sinceramente, boa parte dessas associações deveriam ser fechadas, porque quem rouba essa quantidade de dinheiro, você não pode achar que isso não é sistêmico, né? Que isso é apenas obra de aloprados ou de gente malandra, assim, individual, né? Indivíduos malandros. Não, isso a gente faz parte, obviamente, de um sistema que foi montado para roubar, né? E esses sindicatos, essas associações, deveriam ser penalizadas com o fechamento. Com o fechamento. Se isso não ocorrer, né, fica demonstrado mais uma vez que o Brasil não é um país sério, né? Veja, é um país que está prendendo, que prende cabeleireira que picha com batom uma escultura, né? Condena 14 anos, né? Não pode deixar uma gente que rouba bilhões à solta, né? E essas associações que são verdadeiras se mostraram, né, organizações criminosas abertas. Então, assim, é isso que precisa ter. Se nada disso acontecer, se não for muita gente presa, né, não é só meia dúzia, muita gente presa, e se essas associações continuarem a existir, não é sério, senhora. Não será sério. Querem Não uma tem, não. curiosidade? Opa. A sessão hoje já teve divergência do presidente, que é o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, com jornalistas. Não querem deixar os jornalistas filmarem os celulares dos parlamentares, porque isso já aconteceu. Eu me lembro de um episódio fatídico de que os jornalistas filmaram a tela, não vou me lembrar em que sessão foi, filmaram a tela do deputado Nicolas Ferreira, onde ele estava numa ligação com Jair Bolsonaro. Então hoje, o senador Carlos Viana, que é agora o presidente da CPMI, ameaçou os jornalistas, ameaçou cancelar, cassar a credencial de jornalista que filmar tela de celular. Tem esse vídeo, produção? Vamos ver. Lisiane Gama, por favor. Não há ameaças. Senadora, por favor. Senador Carlos Viana, sobre a recomendação que Vossa Excelência deu à imprensa. Eu queria até iniciar também dizendo que Vossa Excelência tem uma postura muito equilibrada pela trajetória que nós lhe conhecemos, e a gente espera que, naturalmente, Vossa Excelência continue com essa mesma postura aqui com o presidente. A palavra ao relator, mas a sua colocação sobre a imprensa me trouxe uma certa preocupação. A gente precisa ter esclarecimento sobre isso, porque a imprensa ela tem a livre abertura de fazer as suas publicações e as suas divulgações. Eu acho que aqui, se alguém quer se precaver, é o parlamentar. A gente não pode chegar e criar uma certa, eu diria até censura ou mordaça para esse jornalista. Eu acho que o critério maior, se o parlamentar está tendo acesso a documento sigiloso, que aliás é o que o senhor vai explicar daqui a pouquinho, o documento sigiloso você vai lá numa sala cofre, você lê lá e faz anotações. Isso foi feito na CPI de hoje. O cerceamento dessa liberdade Obrigado. É preocupante. Porque, presidente, só para eu finalizar, até porque quando lá atrás a recomendação foi dada, é porque não havia um atrelamento da divulgação desse jornalista ao seu veículo. O veículo tem responsabilidade compartilhada com o jornalista. Se eventualmente tem alguma informação que a gente queira questionar que não seja real. Agora, limitar isso, pura e simplesmente, Obrigado, senadora. Jornalista, eu vou repetir aqui a colocação seguinte. Na CPI de 8 de janeiro foi colocado
esse ponto, e eu vou repetir. As informações particulares de celulares de parlamentares, de computadores parlamentares, as imagens que foram consideradas dentro da Lei de Proteção de Dados Individual, se forem publicadas, levarão à suspensão da credencial do veículo de comunicação. Eu não estou falando de dados da CPI que estarão livres e transparentes. Eu estou falando de informações que muitas vezes, e isso é uma condição que vários me procuraram, está ali com o celular e alguém tira uma foto e publica. Isso não será permitido nessa comissão. Muito obrigado, senadora. Presidente. Olha, quem conta, né? Quem conta para ele? Eu vou contar, olha, só pode proibir o que for. O jornalista que é jornalista, ele vai fazer a foto, se eu querendo ou não querendo, né, Mário? Quando eu comandava uma equipe, a primeira orientação que eu tinha era assim, ouve as conversas e fica olhando ali tudo que for possível captar que seja de interesse público. Então, o senador está ali manchando a biografia dele com esse tipo de medida que não vai resultar em nada. Se o jornalista vir a cena e fizer a foto e tiver diante dos fatos, ele vai tirar a foto. E como disse a senadora, cada um que tome cuidado aí com as suas conversas, porque se forem conversas de interesse público, certamente elas serão divulgadas e depois cada um tem o seu direito de recorrer à justiça, afinal estamos numa democracia e é possível você recorrer à justiça. Você pode até não gostar da decisão da justiça e discordar, mas é possível recorrer. Tipo de atitude decorrente, eu acho que é um efeito colateral dos inquéritos do Alexandre de Moraes, né? Porque é isso, agora você pode censurar, né? Inclusive você pode censurar abertamente, como fez esse sujeito aí, né? Eu não sei se ele vai manchar a biografia, porque sinceramente eu nunca me interessei em saber a biografia dele, mas já é manchado, não é manchado, mas obviamente que ele não pode proibir um jornalista de exercer o seu papel, como disse a Andresa, se a informação for de interesse público. Então, os parlamentares que tomem cuidado, né? Se eles têm algo a esconder, para não deixarem as suas telas de celular passíveis de serem fotografadas ou filmadas. Bom, né, é isso aí, né? Em relação a essa determinação desse senhor, é o que temos a dizer. Aliás, é curioso, né? Porque os bolsonaristas, eles pegaram essa bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e tudo mais, desde que seja, como de hábito, né, para atingir o adversário. Veja-se o que está fazendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump, né, que se arroga o direito de ser o xerife da liberdade de expressão, né, contra os que atentam contra a liberdade de expressão, e, no entanto, já, se não me engano, ontem, ameaçou de tirar a concessão de duas grandes emissoras, duas grandes redes de televisão americanas, TV aberta, a ABC e eu não lembro qual é a outra. Mas, enfim, está sempre também prejudicando, né, pondo obstáculos ao trabalho da imprensa na Casa Branca, né, não dando licença a determinados veículos para cobrir a Casa Branca, né, terem setoristas lá, a guerra dele é permanente contra a imprensa. Veja, não é que a gente tem que concordar com a imprensa sempre, eu não acho também que a imprensa seja reta e vertical, né, e não tenha suas preferências, né. Em alguns momentos isso fica muito evidente, mas a imprensa é a imprensa, a Constituição, tanto a americana, ou principalmente a americana e a brasileira, garantem que ela exerça o seu ofício livremente, né, sem nenhum tipo de obstáculo, e que, uma vez incorrendo em crime, seja processada dentro do que está previsto pelo Código Penal, né. A questão é que, no Brasil, no caso dos inquéritos do Alexandre de Moraes, o Código Penal é o que o ministro pensa, e agora também passou a ser o que o presidente da CPMI pensa, né? Ele acha que podem, né, pôr todo tipo de obstáculo. Enfim, estamos aí diante desse quadro
quase cultural, né, que está se estabelecendo no mundo, não apenas no Brasil, né? Mas como a nossa parte aqui, o que nos preocupa, estamos aqui neste país, é o que mais deve nos preocupar, evidentemente, né? Ô, Mário, isso remete ao começo da tua fala, né, sobre que resultados essa CPI pode ter, né? Se essa é a grande preocupação do início dos trabalhos do presidente, é se a imprensa vai fotografar ou não os celulares É, ali dos presentes, né? Imagina um repórter seu chegar para você, né, Mário? Olha, eu vi uma mensagem, mas não fotografei porque o presidente não me permitiu, né? Que resposta você daria para esse profissional, né? você Então, sabe, eu acho, veja, ele está numa sessão pública, né, esses deputados, né? Então, numa sessão pública, eu acho isso mais do que justificável e que a imprensa possa ter liberdade também para filmar ou para fotografar o que está ali, né? Aconteceu uma vez um episódio na minha vida profissional que eu acho que dá a medida de alguns limites que, obviamente, a imprensa tem que ter, né? Então, por exemplo, teve numa ocasião, na época do mensalão, umas coisas lá, em que apareceu uma moça na redação da revista Veja, com uma maleta que seria uma maleta do Zé Dirceu, que ela trabalhava com o Zé Dirceu, não sei se houve ali provavelmente houve uma altercação entre ela e o Zé Dirceu, e ela apareceu com uma maleta que estaria cheia de documentos reveladores, né, do Zé Dirceu. O repórter veio a mim, o editor, no caso, veio a mim, e, e veio com olha, tem uma moça aí com uma mala que diz ser do Zé Dirceu, o que a gente faz? Eu falei, é, manda embora, e você não vai abrir a mala do Zé Dirceu, que essa senhora, ela roubou, né? E a gente nem sabe se o que tem dentro da mala do Zé Dirceu é de interesse público, né? Então, manda embora, né? E avisa o Zé Dirceu que apareceu alguém aqui com uma maleta que seria dele, né? Veja, nunca tive nenhuma simpatia pelo Zé Dirceu e provavelmente ele também não tem por mim. Mas esse é um limite, sabe? São limites que a gente tem que estabelecer na vida. Agora, então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se alguém roubasse o celular de um deputado, né, e com senha e tudo mais, e trouxesse para um jornalista, né, eu acho, na minha opinião, como ex-editor, né, nesse momento, que esse celular deveria ser devolvido, né, e o jornalista não deveria abrir, né. É diferente de já chegar alguém com um vazamento, né, mostrando coisas para você. Você não está participando ali da quebra, né, do sigilo telefônico, no caso, né. Agora, se o sujeito está com o próprio celular, esse celular está aberto numa sessão pública, né, e se essa informação que estiver na tela do celular for uma informação de interesse público, é legítimo e até necessário que o jornalista filme ou fotografe isso e publique, leve isso para o seu editor, né, para que seja publicado. Porque é de interesse público. Obviamente, se o deputado está vendo vídeo de sacanagem, né, a gente não tem nada a ver com isso, a gente pode só rir, né, mas não tem nada a ver com isso. Agora, não estará roubando o jornalista, aí, no caso, um celular, né, ele está apenas fotografando algo que está público numa sessão pública, né. tem um Enfim, episódio que eu lembrei aqui, Mário, que foi a fotografia. O Jornal Globo ganhou, inclusive, um prêmio ESSO, né, que era o Oscar do jornalismo. Esse prêmio já acabou há algum tempo. Eles fotografaram as telas dos ministros do Supremo durante um julgamento, que eu acho que era do Mensalão, e que mostrava que os ministros estavam ali combinando votos, né? Então, são episódios aí clássicos da imprensa. E é lamentável que a CPI perca tempo discutindo, né, sobre como que a imprensa deve fazer o seu trabalho. Eu queria voltar, Mário, numa coisa que você falou da questão de se ninguém for preso ali, né? A gente não tem ninguém preso até agora.
envolvido aí com a máfia do INSS. A gente tem pessoas que perderam, foram demitidas ali dos cargos do INSS, e o ministro Carlos Lupe, que também deve estar escondido ali embaixo da cama, porque também vai ser um alvo da CPI, segundo eu apurei, é um alvo da Polícia Federal, quanto que o Carlos Lupe tem um envolvimento nesse episódio todo, e não se explicou muito o porquê da demissão do ministro. Então talvez a CPI jogue luz sobre isso, né, já que a Polícia Federal, que está bastante instrumentalizada pelo governo, tenha deixado isso ali mais no cantinho. Mas tem um outro ponto que eu queria trazer, que com relação ao INSS, Mário, tinham 3 mil funcionários do INSS que tinham as senhas que davam acesso aos dados desses aposentados. Porque muita gente se pergunta, né, mas como é que conseguia se chegar nos aposentados, como é que era feita essa abordagem que a gente vê acontecer muito hoje, de empresas ligando, oferecendo empréstimos ou outras facilidades para pessoas que muitas vezes não têm muito discernimento ali para entender o que está se passando. Então, 3 mil pessoas tinham senhas que davam acesso a esses dados. O ministro Rony Queiroz, quando assumiu com a queda do Carlos Lupe, descobriu essa história e limitou a 10 pessoas no INSS. E na época que a gente divulgou isso aqui, eu recebi muitos ataques, por isso que eu falei que o pessoal tem que entrar na fila, porque a nossa função aqui é desagradar, desde que sejam informações relevantes para quem interessa, que é a opinião pública. Criticaram muito dizendo que isso era criminalizar os funcionários do INSS. Não é nada disso, é só que você não pode dar uma senha para 3 mil pessoas, deixa de ser uma senha, né, Mário? Olha aqui, Andresa, eu posso dar um depoimento pessoal, e não é original, e a questão é justamente não ser original, essa. Eu me aposentei em 2022, eu sou aposentado pelo INSS e recebo uma pensão. Olha, eu fui receber a primeira pensão e começaram a me ligar oferecendo todo tipo de crédito consignado que você possa imaginar. Então, agora, quem é que vazou para essa gente o meu telefone e os meus dados? Eu acho que eu cheguei a receber já até fichas com o meu CPF, já prontas para eu só dar um ok. Você entende? É óbvio que isso é uma pouca vergonha, isso é uma bandalha, né? Os caras estão vendendo. Veja, não é que apenas 3 mil tinham as senhas, né, dos aposentados, o que já é um completo absurdo, né? Parte dessa gente estava vendendo dado, né? Estava vendendo dado para banco, para financeira, seja o que for. É uma bandalha isso. É um absurdo. É uma pouca vergonha. Assim como também você olha isso, quer dizer, você imaginar que pudesse haver desconto quase que automático, isso não existe. Não existe, né? Obviamente que tudo é feito para separar o aposentado e o pensionista do seu pobre dinheirinho, né? É isso, com os mais diferentes ardis. Seja ardis que estão dentro da lei, incrivelmente dentro da lei, né? Seja com ardis que é simplesmente o roubo mesmo, assim, roubo puro e simples, né? Então, eu experimentei na pele, viu, Andresa, é isso aí, quer dizer, o efeito dessa completa pouca vergonha, né? Eu acho um assédio, até que 10 né? pessoas 10 pessoas é muito, viu? É 10 verdade. pessoas é muito. Todo esse assédio, a gente entrevistou aqui o presidente da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, né, que eles atuam também nesta questão dos assédios que a gente recebe o tempo todo nos nossos telefonemas, e a gente saiu com a conclusão de que não é possível fazer nada, então senta e chora, não é possível dentro do que o governo brasileiro está se empenhando em fazer, né, que nesse momento é fazer discurso contra os bolsonaristas, mas esse tipo de ação, não há um investimento com relação a isso da parte do Estado que você possa controlar esse tipo de assédio que todo mundo recebe todos os dias e os aposentados muito mais dentro desse contexto todo, né?
Ô, Mário, eu queria Pelo aproveitar que você contrário, né? está... Tiraram aquele. Só para comentar que isso, quer dizer, no caso de telefonemas, esses assediadores telefônicos, você tem agora essa determinação governamental de tirar aquele O prefixo prefixo. que identificava a chamada, esse tipo de chamada, para tentar te vender merda, desculpa falar assim, né? Foi espontâneo. Mas, enfim, tiraram o prefixo. Tiraram o Ah, porque isso estaria, 0303. porque isso estaria prejudicando assim, assado. Não, sabe? O que menos importa aqui é, como sempre, o cidadão. Mas desculpe, eu te interrompi. Não, é enlouquecedor mesmo esse tipo. Eu já contei uma vez 65 ligações que eu recebi me vendendo merda, como você falou, porque... E ali tem de tudo, né? E uma vez eu tentei ser educada e a pessoa ficou muito brava comigo porque eu falei que eu não tinha interesse e tal. Isso todo mundo deve viver. Mas eu queria aproveitar um pouquinho, viu, Neila, que a presença aqui do Mário, para te ouvir sobre essa fala do presidente Lula hoje no início da reunião ministerial. Era para ser uma reunião de trabalho, mas virou uma reunião ali de propaganda, todo mundo com um bonezinho, menos a Gleisi Hoffmann, não quis colocar o boné, escrito "O Brasil é dos brasileiros".